Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio Ibiapino. Amigos e amigas, hoje é 21 de abril de 2021. No dia de hoje, o Tiradentes, libertador do Brasil, foi enforcado na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da coroa portuguesa. Qual foi o crime do Tiradentes? Lutar pela liberdade do Brasil. Ele era tropeiro, prendia burros carregados de ouro para levar para um determinado local e de lá o ouro embarcar para Portugal. E ele ficou inconformado com a quantidade tão grande de ouro, e esse ouro extraído no solo brasileiro, o sacrifício enorme dos escravos que eram torturados, que não tinham uma boa alimentação, não tinham onde morar e não eram respeitados, sobretudo. E ele prepara um movimento para ocupar a província de Minas Gerais, na época era chamado de capitania hereditária, não mais pagar imposto e promover com esse movimento a independência do Brasil. E também estava em questão a escravidão. Ocorre que tinha um traidor, vagabundo, no meio dos inconfidentes, que se chamava Joaquim Silvério dos Reis, e ele entregou o grupo ao governador de Minas Gerais, que era o Visconde de Barbacena. Tiradentes foi preso, mas como um homem decente, de caráter, que queria o Brasil independente, soberano, teve a coragem e a honra de dizer: o responsável pela inconfidência sou eu, Joaquim José da Silva Xavier. A ideia foi minha e o comando era meu. Por isso, tocou a ele a pena de morte. Mas além da pena de morte, o rei de Portugal determinou que o Tiradentes fosse esquartejado e as partes do corpo de Tiradentes fossem colocadas em estacas na beira das estradas, que era para os outros brasileiros que vissem aquilo não mais quisessem libertar o Brasil. Era um terror para intimidar os brasileiros. Quando D. João volta para Portugal, fala com seu filho menor, Pedro I, e disse: meu filho, os aventureiros estão querendo tornar o Brasil independente. E antes que eles façam isso, faça você mesmo e coloque a coroa na sua cabeça. Aí eu serei o dono de Portugal, você o dono do Brasil. Os dois países estão em nossas mãos. E o hino nacional brasileiro começa como? Abre aspas. Ouviam do Ipirangas margens plácida de um povo heróico o brado retumbante. Fecha aspas. Quem gritou? Dom Pedro. Para fazer o quê? Para colocar a coroa na cabeça dele, conforme o pai tinha ordenado. Mas o hino diz que foi o grito retumbante de um povo heróico. Na verdade, este verso é uma mentira, ou uma mentira e uma fantasia. Porque a história é outra. O que eles disseram foi que nós, brasileiros, especificamente os brasileiros que lutavam na época, o nosso herói já assassinado e esquartejado, que nós como nação, éramos aventureiros. Fica aí a nota em relação ao verso do hino nacional para a reflexão de quem tem inteligência. Quem não tem, que me condene.
Bom, e hoje eu, de proposta, acompanhei as televisões brasileiras. A Rede Globo, jornal muito bem apresentado por uma mulher de muito talento e de uma linguagem de raiz. Ela, durante o jornal do meio-dia, acho que utilizou aí 15 a 20 segundos para mostrar duas pessoas acendendo uma tocha lá em Minas Gerais. Esse mesmo jornal demorou, sei lá, de 6 a 10 minutos para mostrar a história do Jornal do Meio-Dia. Olha como a televisão brasileira se comporta. Um fato histórico, falam em 10 segundos. A história de um jornal, fazem em 10 minutos. Aí eu fui para a rede Record News. Aí estava apresentando baladeiro. Modelos que vivem nas baladas, apesar de já estarem velhos, mas mesmo assim ficam até altas horas da noite na balada. Aí isso demorou tanto tempo. Fui para um canal aqui do Ceará, que é da TV Diário. Estava mostrando lá uma porcaria sem nenhum valor de nada. Fui para um canal aqui que é da cidade, não sei se é da Record, se é da Bandeirantes. Aí parece que era um programa velho de humor, alguma coisa desse tipo. Aí fui até a Caucaia, na TV de Caucaia, que é a metropolitana. Aí estava passando música. Então, que televisão é essa que nós temos? Que televisão vagabunda é essa que nós temos? Parece que faz de propósito para que o povo não compreenda a história, não compreenda a luta da nação. A nação não tem identidade. Eu escrevi um livro e lancei ainda nos anos 90. E eu disse que em 20 anos o povo brasileiro seria talvez o povo mais idiota do planeta Terra. Porque a televisão brasileira, conforme eu pensava na época, era a mais ruim do mundo. E hoje, quando completam-se 229 anos que o homem deu a própria vida pela liberdade do Brasil, nós temos um vagabundo governando o Brasil. E esse vagabundo foi eleito por mérito ou por ignorância desta nação? E quem é o responsável por isso? Também os meios de comunicação, que fazem a apologia à bunda, a jogador de futebol, a baladeiro, e não fala dos heróis do Brasil, dos que deram a vida, dos que fizeram a independência desse país com a própria vida e com o próprio sacrifício. Tanto para tornar o Brasil um país soberano, como para acabar com a escravidão, que é uma chaga que nunca vai sarar na alma do povo brasileiro. Tanta pobreza que se tem, com tanta fome, com tanta favela, e a televisão é vulgar, se comporta como uma puta, sem dignidade, sem história, sem raiz, que precisa trabalhar nas sombras, em virtude de tudo
de ruim. Todos nós somos submetidos. Lamentavelmente, no dia do libertador do Brasil, de um dos homens mais admirável, ninguém fala. Absolutamente ninguém fala. Mas, daqui, esse meu tamanho reduzido como apenas um simples cidadão, digo, glória eterna ao Tiradentes.